Eu quero falar sobre guerra, quero falar sobre a prorrogação do acordo. Isso significa alguma coisa? Para além do fato em si, que é muito positivo, claro, afinal de contas, todos os dias estão acontecendo liberação de reféns pelo Hamas, em troca, liberação de presos palestinos pelos israelenses, a permissão para a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. O acordo inicial eram 5 dias, não é isso? Intermediado pelo Catar, pelo Egito, 4 dias, prorrogados por mais 2 agora. Essa prorrogação significa alguma coisa para além da prorrogação, que, repito, já é algo muito bom, muito positivo, mas pode insinuar aí que, eventualmente, a gente esteja encontrando um caminho para um próximo passo nesse processo não sei se de paz, mas de busca por alguma solução que evite o que a gente estava vendo até semana passada, Urian? Isso aponta para algo positivo, que é o fato da guerra ter saído apenas do campo de batalha, de Gaza, dos tiros, dos ataques, dos foguetes, e passa aí para o campo diplomático. Muita gente ficou muito surpresa com esse acordo que foi fechado agora, esse dos 4 dias. Dos 4 dias. Mas é importante a gente lembrar que ele não foi fechado agora. Ele é algo que vem durante muitas semanas, ele contou com a ajuda de muitos atores diferentes, pelo menos de 5 nacionalidades, então Israel, Estados Unidos, Catar, Egito e pessoas do Hamas também, então palestinos. E ele começou desde o dia 7 de outubro. A primeira reação do Catar, que é quem ajudava a financiar o Hamas, foi de ligar para a Casa Branca no dia 7 de outubro e falar: formem uma equipe para a gente começar a resolver essa história dos reféns. Então, até quando aquelas 2 norte-americanas foram soltas lá atrás, a Natalie e a Judith, que eram aquela mãe e aquela filha, foi para você tentar encontrar qual que era o canal certo de comunicação. Foi um piloto para que esse acordo agora pudesse acontecer. E viram que deu certo. Então, até o David Maiden, que é quem ajudou a negociar aquele acordo que soltou também o Gilad Shalit, aquele soldado israelense que ficou preso pelo Hamas durante 6 anos, ele mesmo falou agora em uma entrevista que a maior dificuldade em uma negociação de reféns é você achar o canal certo. Isso eles conseguiram fazer, foi comprovado, boa vontade. Não dá, é muito difícil usar esse termo boa vontade quando a gente fala de um grupo terrorista. Parece qualquer também. coisa simpática, né? Parece mas não que é eles essa são intenção, bonzinhos, mas claro. não. Talvez não seja o termo certo. Mas mostrou talvez disposição deles, que também são um grupo que são diferentes de outros, como o Estado Islâmico, como o Talibã, que precisam, de certa maneira, também de ter uma opinião pública favorável a eles. E o que saiu de gente até agora? Mulheres e crianças. Então, é algo que também só ajuda na imagem do próprio Hamas e na legitimidade daquela bandeira que eles se propõem de defender a causa palestina. Agora, o que vai acontecer depois, quando chegar em um momento em que estiverem presos pessoas do exército? Porque o refém, isso é ruim de dizer também, né, Urian? Mas ele, de certa forma, ele serve como uma espécie de garantia para o Hamas também, não é? É uma garantia. Algumas pessoas falavam no primeiro momento que seria moeda de troca por conta das táticas utilizadas até hoje, porque não é a primeira vez que um israelense é sequestrado, ou vários israelenses, mas era uma conta que, e eu falava isso desde o começo, não só eu, como vários outros também, mas era uma conta que não fechava. Não fechava você sequestrar 200 pessoas apenas para trocas de prisioneiros, porque se lá atrás eles conseguiram, vou virar Dilma Rousseff agora fazendo conta aqui, se lá atrás eles conseguiram trocar por 1027, no caso do Gilad Shalit, agora se eles tinham 250, se eles quisessem eles poderiam esvaziar as prisões, né, de Israel. Mas não foi o caso, porque parte eles vão precisar manter para que Israel não venha com tudo, não venha destruir aqueles túneis, aquela estrutura do Hamas. E qual que é o próximo passo de Israel e por que o Hamas precisa desse tempo para se reorganizar? Porque Israel já foi ali na parte norte, cercou Gaza, dividiu em 2, agora vai vir para o sul. Então é importante para o Hamas também ganhar tempo, porque quando vier para o sul vai ser sangrento também. Essa é a dúvida que eu tenho.
quantos reféns o Hamas estará disposto a libertar, a trocar, né? E neste momento que nós temos, os números variam porque na guerra a frase é antiga, mas continua valendo. A primeira vítima é sempre a verdade, né? Tem uma narrativa de um lado e tem uma narrativa do outro. Então, os reféns foram 58, trocados por 117 palestinos, mais ou menos isso. Ainda existiriam 184 reféns, sendo 14 estrangeiros, e 80... o número dos quais 14 estrangeiros e 80 israelenses com dupla nacionalidade. Seriam, então, 184. Tá. Mas a troca, até o momento, foi para um número um pouco maior de palestinos para cada grupo de reféns libertados. Quase 1 para 3. Quase 1 para 3. É bem menos do que trocas anteriores. Como você mesmo citou, um exemplo mais conhecido, mais significativo. Até quando o Hamas estará disposto a abrir mão desta moeda de troca? Porque enquanto ele tiver reféns, ele tem uma moeda de troca forte. Ele tem tempo para se reorganizar, porque ele perdeu homens, perdeu estruturas, perdeu sistemas de defesa e de organização e perdeu lideranças. Teoricamente, teriam sido 15 mil palestinos mortos, dos quais muitos ligados ao Hamas, né? Então, eu fico olhando tudo isso, a gente olha com muita expectativa, esperando, então, repetido o termo, esperando que este corredor humanitário continue aberto, que as negociações se prolonguem, mas principalmente que os confrontos não mais retornem, né? Agora, até quando o Hamas vai libertar e vai negociar? A minha dúvida é o que vai ser negociado, ou se vai haver uma negociação a partir do momento em que terminarem as mulheres, as crianças e os civis que estão presos em Gaza pelo Hamas. O que o Hamas vai fazer? Porque Israel tem um exército muito grande de reservistas, de pessoas nativas, de jovens, todos são obrigados a prestar serviço militar em Israel. Então, desses 100 e poucos que ainda estão lá, eles estão verificando também quem é quem que faz parte das Forças Armadas de Israel. Qual que vai ser o tratamento para essas pessoas? Vai valer quantos? Se é que vai valer alguma coisa. Então é algo que a gente pode especular, pode dar possibilidades, mas é muito difícil falar. Em situações anteriores, o governo israelense, na troca, libertou muitos palestinos. 1 para 1.027. Então, desta vez, ainda a gente não tem um número significativo desta mesma ordem, neste mesmo tipo de situação que agora se repete. É difícil a gente imaginar. Para conseguir fechar, então, esse assunto, Urian, esse processo de troca de presos por reféns e de suspensão dos bombardeios para entrada de ajuda humanitária, ele não significa que... Ou qual a chance, melhor a pergunta, qual a chance de que esse acordo que foi produzido agora se transforme em algo perene? Ou seja, nós voltaremos ou não a acompanhar ataques de Israel à faixa de Gaza, a resposta violenta do Hamas contra o exército israelense? Há alguma chance de que pelo menos o campo de batalha não volte a existir como existia antes, ou isso vai acontecer? Eu acredito que sempre existe qualquer possibilidade, mas acho difícil, por conta da situação política do Netanyahu em Israel. Ele fez questão de ir pessoalmente a Gaza, entrou lá, algo que eu até nem achava que ele deveria ter feito, porque me pareceu mais uma provocação, uma maneira de tentar falar com a sua base mais radical interna, e ele deixou muito claro, porque existiam pessoas do seu governo que eram contra esse acordo. Eles achavam que não deveriam negociar com o Hamas. E ele falou, antes desse acordo entrar em prática, que a guerra não acabou, que eles vão continuar com tudo aquilo que eles fariam. Então, eu vejo meio que, a partir dos ataques de 7 de outubro, se tornou
inevitável Israel não fazer nada, não continuar, porque não tem como coexistir mais. Então pode ser que pause durante um longo tempo? Pode. Mas que vai voltar para tentar acabar, eu tô quase certo. Eu quase arrisco dizer que é inevitável.